Olá, pessoas! Boa tarde, Globo Esporte chegou. Amanhã tem a final da Taça Rio, transmissão da Globo às 4 da tarde. Vasco com o time titular, Flamengo com o time reserva, os dois jogando no Maracanã. E o repórter André Galindo tem a missão de explicar pra gente o que é quase inexplicável. Você entende o regulamento do Carioca? O regulamento acho que é algo à parte, né? Que a gente não tem como controlar. Olha a situação. Se o Flamengo vencer amanhã, as semifinais do Carioca teriam mais um Fla-Flu e do outro lado Vasco e Bangu. Se o Vasco for campeão da Taça Rio, vai direto para a final do estadual. E o Flamengo não teria um clássico contra o Fluminense pela frente, mas o Bangu, teoricamente mais fácil. Sendo assim, será que há alguma possibilidade de aliviar, amolecer, suavizar, facilitar as coisas para o adversário? Pode procurar o sinônimo que quiser. A resposta será... Essa pergunta nem passava pela minha cabeça de existir a possibilidade de pensar em perder ou algo assim para enfrentar, enfim, para saber o que vai acontecer depois. César vai pro jogo amanhã. Aliás, todo o Flamengo será formado por jogadores reservas. Os titulares serão poupados. Quarta-feira tem o Peñarol pela Libertadores. Escolha de Abel Braga, que decidiu isso mesmo do hospital, onde se recupera de uma arritmia cardíaca. Mas isso, como já disseram, não é um sinal de facilidade para o rival. A gente vai jogar uma grande final e a gente vai, sem dúvida, com um pensamento de vitória e de alcançar esse título da Taça Rio, que pra gente é muito importante. Essa coisa de Flamengo reserva, Flamengo B, é um tema que causa um certo incômodo. Essa é a história de novo, né? A gente vai jogar contra o Flamengo, cara. Todo o maior respeito do mundo, chegamos à final e a gente, sinceramente, tem que estar preocupado com o nosso time, com o nosso trabalho. O Vasco vai com os titulares. Danilo Barcelos, autor do gol do título da Taça Guanabara, está entre eles. Ganhar o título nos dá uma vaga direta para a final. Valorizar também o trabalho que a gente fez nas duas competições, né? Tanto na Guanabara quanto na Taça Rio. Por isso a gente chegou na final novamente e a gente espera que dê tudo certo no domingo. O Vasco que tem agora seu novo homem-gol. Na verdade, um garoto-gol. Thiago Reis, 19 anos, 3 gols em 3 jogos como titular. É do Vasco, Thiago Reis! O Thiago Reis vem vindo bem, inclusive fez um gol no último jogo. É claro que a gente tem que ter atenção com os jogadores dele, tem que ter atenção sim. É um menino muito concentrado no que está fazendo, concentrado nos jogos. Eu acho que a diferença dele é essa, né? Com meninos, veteranos, reservas ou não, é mais um Vasco e Flamengo em campo. Tem torcidas, tem rivalidade, tem Maracanã, tem taça em disputa, tem tudo aquilo que um grande jogo precisa ter. É amanhã. E olha quem tá aqui, ó. Notícia boa e fresquinha para a torcida do Fluminense. Agora pela manhã, o atacante Pedro voltou a treinar com o grupo depois de mais de 7 meses. O Pedro não joga desde agosto do ano passado, se recuperando de uma cirurgia no joelho direito. E mesmo assim, ele foi o artilheiro do Fluminense na temporada passada com 19 gols. Chegou a ser convocado pelo Tite e tudo mais. Boa recuperação do Pedro. E como tá fora da disputa do Carioca, o Botafogo só joga agora na quinta-feira. Botafogo e Juventude pela terceira rodada da Copa do Brasil, vai ser aqui no Rio. Lembrando que também é uma reedição da final da Copa do Brasil de 99, quando a Juventude ficou com o título. E ainda sobre o Flamengo, vamos falar do estado de saúde do Abel Braga, que está se recuperando de um procedimento no coração. O Klaus Barbosa está no hospital em que o Abel está internado. Já temos previsão de alta, Klaus? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. Temos sim. A previsão é que o Abel tenha alta ainda hoje, na noite deste sábado, 24 horas depois do procedimento ao qual ele foi submetido, né? Ontem à noite o Abel passou por uma ablação, um procedimento em que os médicos cauterizam o tecido cardíaco onde estava acontecendo, né, a arritmia que ele teve na quarta-feira, no finzinho do jogo contra o Fluminense. Logo depois ele foi encaminhado ao hospital e está aqui ainda se recuperando desse procedimento. Para amanhã não tem como, o Abel Braga não vai poder comandar o time do Flamengo na final da Taça Rio contra o Vasco, mas ele espera
que na segunda-feira já tenha condições de comandar o treino do Flamengo. E a primeira frase dele depois do procedimento, segundo os médicos, foi que venha o Peñarol. Então, Abel já está bem melhor e já está pensando no jogo de quarta pela Libertadores. Lucas. Beleza, Klaus. Obrigado, boa tarde, boa recuperação para o Abel Braga. E já que o assunto é Vasco e Flamengo, a final da Taça Rio, amanhã com transmissão ao vivo da Globo, a gente vai revelar agora quem são os dois personagens que estão marcados na história desse clássico. Bruno Cortes, no quadro Frente a Frente. Pisar nesse gramado não chega a ser novidade para esse homem. Eu lembro de tudo, eu entrei assim, sem impulso, sem imaginar nada. Entrei mesmo e saí fora. Roberto Passos Pereira, 62 anos, profissão... Ladrilheiro até hoje, eu trabalho até hoje de ladrilheiro. E é assim que milhões de vascaínos e flamenguistas o conhecem, há 38 anos. Eu sou tão importante que até hoje a gente é lembrado, né, cara? Pô, não é importante isso? Flamengo e Vasco do Ladrilheiro foi como ficou conhecido nos confrontos mais inesquecíveis da história do clássico. Que hora você teve essa ideia de invadir o campo? Cara, não aconteceu nem de ter ideia, aconteceu ali no momento. Eu estava na geral com o pessoal, aí a gente apostamos e passei pelo aquele fosso, perto do guarda, que nem ele mesmo, nem o cachorro viu, mano, não aconteceu. Os caras me cercaram, os guardas me correndo, aí aquele Gilberto fez assim para poder me pegar. Gilberto Coroa, ex-jogador do Vasco, atualmente técnico de futebol. Para mim, era o primeiro ano de profissional. Foi agredido pelo Ivan. Pelo Gilberto. Você foi mordido, rapaz, que entrou hoje no time do Vasco, em vez de dar exemplo, cadê o mau exemplo? Dando uma bordoada no cara, não tem nada a ver. O Gilberto, garoto novo, entendeu? Nós temos que levar em conta muita coisa. Nós temos que usar o cara do Vasco lá, dar um pontapé no torcedor. E eu também errei porque eu agredi ele. Esse tempo todo eu sempre pensei em conhecer esse rapaz, né? Pelo acontecido, né? 38 anos depois, o Globo Esporte promoveu esse encontro. Agressor e invasor. Ele errou e eu errei também, né? Gilberto Coroa e Roberto Ladrilheiro, no quadro Frente a Frente de hoje. Ele tentou me pegar. A minha intenção era dar um olé nele, um drible nele, para poder ele bater com os guardas, entendeu? Porque os guardas já vinham atrás de mim. Mas ele botou o pé, me solou, entendeu? Você encontrou com ele desde então? Não, já há muito tempo. Encontrei com ele. Essa camisa aí, meu amigo. Valeu. Olha aí. Já encontrei com ele. Entrou no jogo. É o Gilberto. Porque... Você que entrou naquele jogo, né? Esse homem aqui que me derrubou. Você achou que ia dar pra sair dele, né? Você desfiou o Vasco, a gente ia virar um jogo e ia ser campeão. Mas eu não podia que a gente tinha que ser campeão, né, cara? O Flamengo terminou campeão como queria Roberto, mas foi dramática aquela decisão do Campeonato Carioca de 1981. Bastava um empate para o Flamengo sair com o título. O Flamengo precisava do empate para ser o campeão do Rio. Acabou perdendo para o Vasco, 2-0, 2 gols do artilheiro do Rio e do Brasil, Roberto. Eu fico até arrepiado. É uma coisa muito gostosa, uma vitória sobre o Flamengo, como nós conseguimos na partida de hoje, uma vitória de garra, de luta. Eu acho difícil uma equipe como a do Flamengo perder 2 clássicos seguidos. Zico tinha toda a razão, era difícil mesmo. O Flamengo tinha conquistado a Libertadores 2 semanas antes, ganharia o Mundial dias depois e foi para o segundo jogo de novo podendo empatar. 0-0 até os 43 minutos do segundo tempo. Começam a surgir os gritos de é campeão nas arquibancadas do Maracanã. De novo, Roberto Dinamite apareceu para fazer a festa mudar de lado. A torcida do Flamengo já vibrando, pensando que já ia ser campeão, aí o Dudu meteu uma bola na área, a bola poçou na poça d'água, o Roberto Dinamite veio e fez mais um gol, aí foi 1-0. Fim de jogo, a torcida do Vasco já deixa o Maracanã comemorando como se fosse campeão. A nossa meta não é ficar aí nessas 2 vitórias, a nossa meta é chegarmos a disputar o título e tentar vencer, entendeu? Aí foi para a partida final, que foi no domingo. O Rio de Janeiro parou para ver esse jogo, né? O Brasil parou, né? Maracanã lotado, 160 mil torcedores e dessa vez um Flamengo diferente. Adílio e Nunes fizeram 2-0 ainda no primeiro tempo, mas aquele Vasco insistia em não desistir. Ticão diminuiu aos 38 minutos do segundo tempo. 1 minuto depois, Roberto entrou em ação, mas dessa vez não era o Dinamite.
o ladrilheiro resolveu dar uma mãozinha pro time do coração. Eu pulei do fosso, eu tava lá no fosso lá, eu pulei, aí tinha aquele alto assim, ó, pra poder o jogador passar por baixo, entendeu? Você lembra quem te botou pra fora do campo? Aproveitei. Lembro, o Roberto chegou. O Dinamite chegou, te botou, mas você não foi, você voltou. Aí quando eu cheguei na beirada, aí eu vi 2 guardas vindo pra cima de mim, eu saí voado de novo pra dentro do campo, deixar o guarda me pegar, pô. Ela correu do guarda, aí eu vim chegar e te derrubei. Ele foi devagarinho, né? Eu não foi muito. Olha lá, aí tu fugindo, pulando. Aí você atrasou a minha corrida. O que tu arrumou no jogo? Ficou mais 10 minutos parado, prejudicou o Vasco. Uma multidão dentro do campo, jogadores titulares, reservas, dirigentes, policiais, jornalistas. Foram 5 minutos de paralisação. E a reação do Vasco parou por aí também. Meu irmão, o campeão foi você, não quer saber. O ladrilheiro nem viu a volta olímpica, foi parar na delegacia, mas ficou pouco tempo por lá. O advogado do clube, Michel Assef, conseguiu a liberação. E quando o Roberto viu, já estava no vestiário do time campeão. O Júnior me perguntou, qual a camisa que tu quer, cara, tal. Aí eu falei, pô, cara, a camisa do Adílio. Aí eu fui pegar, quando cheguei lá, o Adílio tinha saído pra casar, entendeu? Aí o Zico já tava perto mesmo, o Zico já fez assim, enfiou a camisa e aquilo ali, mano. Tava valendo e muito, né? Roberto tinha 23 anos na época, Gilberto 20, eram novos, cada um com a sua parcela de culpa nessa confusão. Aí todo mundo falou, processa ele. Aí eu falei, pô, eu tô todo errado, como é que eu vou processar o cara, mano? Vem aí mais um Vasco Flamengo, que seja sem brigas, sem invasão. Assistir o jogo juntos. Com uma camisa usada por Zico, ou com a que se ganha de presente do adversário. Se o assunto é Flamengo e Vasco, Roberto e Gilberto vão perpetuando suas histórias. Histórias de clássico. Amanhã tem Vasco Flamengo na tela da Globo às 4 da tarde. O Globo Esporte fica por aqui. Boa tarde pra vocês.